Não bastassem as cochonilhas que ficam visíveis a olho nu, ainda existem aquelas que atacam na calada da noite. Brincadeira. Que atacam no escurinho do vaso, embaixo, na terra. Nesse vídeo você vai aprender a acabar com cochonilha de raiz. Cochonilhas de raiz são especialistas em nos enganar. Demora muito tempo para a gente ter a ideia de fuçar a planta fora do vaso e quando a gente encontra essa sinalização, às vezes a praga já se alastrou e isso torna o combate mais difícil ainda. Então vamos entender o que a gente pode fazer para ganhar essa guerra. Antes de mais nada, cochonilhas, de forma geral, aparecem por falta de cálcio. Na adubação, o cálcio é responsável por manter a parede da célula vegetal mais dura, mais rígida, mais firme, difícil de ser furada ou mordida. Se você está tendo problemas com pulgão, cochonilha, lagarta, besouro, lesma ou qualquer outro bichinho que fure, raspe ou morda, provavelmente falta cálcio. Em alguns casos vai faltar também outro nutriente, mas especificamente plantinha que está molenga e não é por falta d'água, provavelmente também está pedindo cálcio. E se a gente não atende a esse pedido, quem vai atender a esse chamado é a cochonilha ou a praga que fura, morde ou raspa. Muito bem, agora que você já sabe o que causa a cochonilha, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, tô lá mexendo no vaso e encontrei esse bolorzinho característico branco nas raízes. Algumas plantas são mais suscetíveis do que outras, mas você vai ver que cochonilha de raiz é um problema bastante comum até na jardinagem, tá? A gente vai atuar em 3 frentes. Primeira delas, matar o máximo possível de cochonilhas que já estão aqui. E eu vou fazer isso com uma tigela com água e detergente. Ponha bastante detergente, ele cria uma película em volta da carapaça da cochonilha. E como ela faz respiração pela pele, essa película mata a cochonilha por asfixia. É horrível, eu sei. Veja que eu tô tomando o maior cuidado aqui para não fazer muita espuma, tá? Justamente para eu conseguir continuar enxergando, senão vai matar a cochonilha, mas eu não vou conseguir enxergar direito o que eu tô fazendo. Coloco o torrão de raízes completamente submerso, eu afundo toda a parte de terra na água, por isso que eu, inclusive, não faço com o vaso, tá? Vou deixar de um dia para o outro de molho na água. Não se preocupe, sua planta não vai morrer afogada, tá? É como se tivesse chovido muito num dia na natureza, tá tudo bem. O mais importante é que com o detergente, nessa quantidade bastante que a gente colocou, você vai asfixiar o grosso, ainda vão sobrar ovos e talvez algumas larvas mais resistentes, mas o grosso você removeu. Depois desse estágio, você vai tirar o torrão e deixar dar uma secada antes de mexer. É bem mais fácil trabalhar com o torrão seco do que com ele úmido, principalmente porque o nosso objetivo é tirar o máximo possível do substrato velho que estava com cochonilha, tá? Então, não faça isso com o torrão molhado. Se você deixar ele assim, ó, durante uma tarde quente, ele vai estar quase seco para você poder trabalhar com ele no dia seguinte. Então, essa daqui é a plantinha que vai dormir no detergente. Essa daqui é a plantinha que já dormiu no detergente e o torrão está secando. E essa aqui atrás, aquela que eu já fiz esse processo todo e já tá bem fácil de mexer, tá? A gente não precisa se preocupar com o detergente, porque como eu ainda vou dar uma replantada e lavar essas raízes, eu vou tirar o excedente que ficar nas raízes, tá? Ó, você vê que apesar do banho, ela ainda tem
umas manchinhas de cochonilha de raiz, umas coisinhas brancas. Especialmente mais pro meio do torrão, tá vendo? Você vai ver que é bem mais fácil combater as pragas quando a gente percebe a infestação logo no comecinho. Cochonilha parece que surgiu da noite pro dia, mas na verdade ela é um bichinho bem lento. Eu quero te ensinar a reconhecer a praga bem no comecinho para que você faça uma coisa pequena, pontual e rápida e zere o problema. Mais do que isso, para que você blinde a sua planta com a adubação certa, seja a florzinha, arbusto, suculenta, orquídea, e que com essa blindagem você tenha menos problemas com insetos, com cochonilha, com pulgão, com formigas e outros seres do seu jardim que podem destruir suas plantas. Quero te convidar então para participar do Planta Sem Praga, um curso online gratuito de 2 dias, 3 e 4 de dezembro, que vai rolar aqui mesmo no YouTube e que é somente para quem tem o link, para quem está matriculado na turma. Para se matricular, usa o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No que eu tirei o grosso de cochonilhas de raiz, agora eu vou dar uma lavada, porque essa plantinha aqui ainda está ensaboada. Então, posso fazer com um esguicho, um jato de esguicho para remover o excedente do substrato e também tirar o sabão, mas posso fazer aqui caseiramente e de uma forma menorzinha, numa tigelinha com água, tá? Meu objetivo aqui é colocar água limpa só e dar uma chacoalhada para soltar o que der do substrato velho, tirar o sabão e dar uma hidratada, porque toda essa manipulação na planta expõe as raízes, elas ressecam muito depressa. Você viu como elas são bem fininhas, né? Por enquanto, vamos só recapitular. Vai ficar de molho na água com bastante sabão, bastante detergente, de um dia para o outro. Depois vou tirar o torrão e deixar secando, exposto numa área ao ar livre. E só depois que eu tirar todo o substrato é que eu vou enxaguar, tá bom? E agora vem a terceira parte, porque não vai adiantar nada você tirar a cochonilha que está na raiz se a planta voltar para o vaso que tem um pouco de cochonilha dentro. Então, se eu quiser reaproveitar o mesmo vasinho, é muito fácil tirar a cochonilha do vaso plástico. Você vai poder usar, inclusive, a mesma água com sabão que está aqui. Estou usando só para uma questão de praticidade. Vou jogar uma água. Tirei o grosso das cochonilhas aqui. Aliás, ó, sobram tantas cochonilhas mortas dessa etapa para essa que dá pra gente vê-las flutuando na água agora que eu lavei. E agora a gente pega a nossa pobre paciente com o vaso limpo e replanta. E aí a gente replanta a moça. Eu tô usando o mesmo vasinho já limpo e o substrato da Atmosfera Paisagismo, onde a gente está fazendo essa filmagem. E agora vamos pegar a nossa paciente. Vou dar uma última enxaguadinha. Vamos fazer um coque. Não corta, tá? Não corta a raiz, porque a planta já está bem sofrida. Você tem outra solução que eu vou te dar aqui, caso você perca essa vez, tá? Então, ó, fiz um coque, posicionei a mocinha. Uma mãozinha fica no vaso e não sai para a planta não te empurrar de volta, tá? Às vezes a raiz dá uma empurradinha de volta porque ela tá toda aberta, né? Então segura o colo, a região entre a parte de fora da planta e a parte de raízes precisa ficar um dedo abaixo da borda do vaso. Nem assim, aparecendo para fora, nem lá no fundão, porque também não é bom, tá? E agora, ó, truque esperto. Eu dou uma firmada rente ao colo da planta. De novo, o colo é essa região aqui. Em volta fica todo soltinho, mas perto do colo da planta eu dou esse apertãozinho, tá? Pode aproveitar para cobrir com palhinhas protetoras. Nesse tamanhinho de vaso não é obrigatório, mas eu vou fazer mesmo assim. Terminou de plantar, rega bem.
para a terra se acomodar melhor em volta da plantinha. Deixa sair água pelos furinhos de baixo para ter aquela garantia. Sua paciente está operada, mas ainda em observação. Não pode deixar passar sede. A gente mexeu demais nas raízes, ela vai ficar bem chateada. Um bom truque, se for uma plantinha de folha larga como essa, você pode colocar um saco plástico transparente, fazendo uma estufinha em volta dela, para que ela não desidrate em hipótese nenhuma, tá? Mas pode ser que você tenha agido tarde demais. Não consigo mais recuperar de tanta cochonilha que tinha, Carol. Eu tenho uma boa notícia para você. Cochonilha de raiz só ataca a raiz. É muito bom, né? Significa que ela não está necessariamente na parte aérea. Pode ser que a planta tenha também outro tipo de cochonilha e você tá ferrado mesmo. Mas se não for o caso e você percebeu que tem muita cochonilha de raiz, é melhor fazer estacas da sua plantinha do que tentar recuperar com raiz e tudo, tá? E aí eu vou fazer muitas estacas de todas as ponteiras que eu puder para garantir que a minha planta consiga enraizar pelo menos de uma delas. Essa folhinha já é pequena, né? Ela é larga, mas ela é pequena, então eu nem precisaria, mas vamos fazer como manda o figurino, a gente vai cortar metade das folhinhas. Em folhas maiores a gente corta 2/3 e tudo que tiver para baixo do cabinho eu vou tirar, ó. Essas daqui de baixo eu corto. Pode cortar cortando com tesoura ou arrancar com a mão, só toma cuidado para você não ferir o olhinho. Tem uma partezinha bem delicada que é por onde vão surgir as raízes e se você estragar essa partezinha aqui, ela não consegue enraizar, ó. Tá feio, mas isso aqui é uma estaca linda. Pego, então, o vasinho com substrato, dou uma espalhadinha aqui, tiro os gravetinhos maiores e espeto as minhas estaquinhas, pelo menos um nozinho, melhor 2. Essa estaca aqui tá muito pequena, não é tanto pelo tamanho da ponta ao broto, e sim pela quantidade de nós, ó, ela só tem esse. Se enraizou, beleza. Se não enraizou, eu não tenho outra chance. Então o ideal é que você corte as estacas um pouquinho maiores para pegar 2 nós. Quando a estaca é muito molinha, ela não é lenhosa, tá vendo? Ela é molenguinha. Você faz o furo com o dedo, põe a estaca na posição que você quer e depois traz as paredes da terra para perto, tá? Truquezinho esperto que eu vou esmiuçar no Planta Sem Praga. Já se inscreveu? Vai ser muito divertido e tem bastante prática. Você vai ver que tem pragas que atacam só uma parte da planta e tem outras que são bastante espertinhas e se alastram rapidamente. Da folha vão para a flor, da flor vão para o fruto e você nunca se livra delas. Então não perca a aula. 6 estaquinhas tentando recuperar essa planta aqui. Outra plantinha recuperada por aqui. Vamos torcer para que elas reajam e realmente vençam a luta contra a cochonilha de raiz. Plantei, reguei, estaquinhas prontas. Eu sei que elas desidratam depressa, então além de regar, eu vou garantir que os meus bebês enraizem sem maiores dramas, tá? E assim, presos, você não vai precisar ficar abrindo para regar por umas 2 ou 3 semanas. Diquinha boa, né? Eu sou a jardineira das dicas caseiras e práticas. Fica meio feio. Talvez você nunca tenha pensado em usar saquinho, detergente, tigela da cozinha para jardinagem, mas pelo menos funcionam, vai? Aqui, ó. Você vai deixar essa moça num local com claridade, não importa que a plantinha que você tirou é de sol. Nada de deixar tomarem sol, combinado? Muito menos sede. Quero saber agora qual é a praga que tira o seu sono. Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos nos preparar para ela.